Beleza, galera? Tranquilo? Então, eu postei outro vídeo sobre a ida ao CASV na terça-feira e hoje, sexta-feira, eu vim falar um pouquinho da minha entrevista que foi ontem, dia 27, lá no Rio de Janeiro. Acredito que tem algumas informações relevantes para quem está indo para lá tentar, principalmente para quem não é da cidade e optou por submeter a entrevista lá. É o seguinte, eu optei por ir para o Rio de Janeiro por isso. Como eu teria que ir para alguma das cidades que tem o consulado, eu fui informado anteriormente que no Rio de Janeiro o consulado é muito próximo ao aeroporto Santos Dumont. Então é uma complicação a menos ter que procurar transporte, né? Então foi assim que eu fiz. Comprei a passagem para 6h15 da manhã e a minha entrevista era 11 horas. Sai de BH no horário, 6h15, tranquilo. O tempo de voo mais ou menos de 1 hora. Chegaria no Rio por volta das 7, 7 e pouco. Porém, quando estava chegando lá, estava para pousar, o piloto teve que arremeter pelas condições climáticas e a gente ficou dando umas voltas. Eu até pensei que poderia redirecionar o voo para outro lugar, para outra cidade, que poderia complicar mais. Mas enfim, transferiu para o aeroporto do Galeão, que é um pouco distante do consulado, e a Gol acabou pagando para a gente o transporte e levou a gente até o Santos Dumont. Na verdade, eu encontrei outras pessoas que também estavam vindo ao consulado lá neste mesmo voo, e conversando com o taxista, ele deixou a gente já no consulado. Não fomos nem pro aeroporto não. Então, pessoal, é importantíssimo. É importante nunca comprar a passagem pro horário muito em cima, porque, por exemplo, eu chegaria na teoria no Rio de Janeiro às 7, consegui chegar ao consulado às 9h30 mais ou menos. Se meu horário fosse às 9, eu já acho que teria algum problema, né? Porque atraso e tal. Mas enfim, chegamos lá 9h30 e, como todo mundo já tinha falado anteriormente, já estavam as filas formadas, porém a fila de 11 horas não estava formada ainda. Foi nos falado que poderíamos voltar mais ou menos lá para as 10h30 para poder começar a formar a fila e tal. Então demos uma volta lá perto, tem alguns restaurantes, algumas lanchonetes, é bem tranquilo. Quando foi mais ou menos 10h20, já tinha a fila das 11 horas formada, poucas pessoas, acredito que tinha umas 4 ou 5 na nossa frente. Quando você entra na fila, vem um tanto de pessoal querendo guardar seus equipamentos eletrônicos, celular, tablet, bolsa muito grande que não pode entrar lá. Eles te dão um saquinho com um cartão e você guarda. No meu caso, eu paguei R$ 5 para guardar somente o celular. Acho que é bem tranquilo, eles estão lá todo dia, é um lugar aqui que dá muito dinheiro para eles. Acredito que eles não têm o objetivo de passar a perna em ninguém, então assim foi. Eu tirei meu chip, né, por via das dúvidas, o celular estava bloqueado, deixei lá e entrei. Quando você está na fila, uma das funcionárias, eles estão todos identificados de vermelho, eles pedem o passaporte e o formulário DS-160. Como o meu DS-60 estava carimbado, que eles carimbaram lá no CASV e estava constando que era o J1, ela pediu a taxa SEVES e o 2019, né, que é o documento do J1. Pegou esses documentos, dobrou junto com o passaporte e me entregou, riscou meu nome de uma lista e pediu que eu aguardasse na fila. Aguardamos mais um pouco, logo em seguida eles chamaram a gente para para uma outra fila, já mais próximo da entrada do consulado, e ficamos lá por mais alguns minutos. Quando foi cerca de 10h40, 10 para 11, a gente entrou no consulado. Você passa por um detector de metais e depois entra numa outra sala. Nessa outra sala tem mais uma fila e você aguarda um pessoal que está no balcão te chamar, você entrega o passaporte, os documentos, no caso quem tiver, né? No visto de turismo não tem nenhum, só o DS-160 mesmo, e eles ficam com o seu passaporte e pedem que você sente em uma fila. São uma série de cadeiras enfileiradas e você fica aguardando. À medida que a fila vai andando, você vai levantando e sentando até chegar
na parte final da fila. No meu caso, eles ainda me entregaram um documento sobre direitos dos trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos. Achei interessante, li todo o documento lá mesmo e fomos andando até chegar na primeira fileira. Quando estávamos na primeira fileira, eles entregaram o passaporte de volta. Coisa de 3, 4, 5 minutos, eles chamaram 20 pessoas para ir para as filas das entrevistas. Lá no Rio de Janeiro, que eu pude ver, são 13 cabines, e você entra novamente numa outra fila, e à medida que vai vagando as cabines, eles vão te colocando atrás da que você vai ser entrevistado. Logo que eu entrei, eu já dei uma olhada, né, porque o pessoal fala que sempre tem um cônsul que é meio sem cara de poucos amigos, e foi dito e feito. Eu logo bati o olho, se eu não me engano, ele estava na cabine 8, muito sério, não cumprimentava direito, só pedia documento, e eu falei assim, não, se eu puder não ir nele vai ser muito bom. Em compensação, tinha outros brincando, falando para aproveitar a viagem, que os Estados Unidos é muito bom e bababá, bem tranquilo. Eu fui para a cabine número 13, ela é a única cabine que fica em uma espécie de quartinho. As outras são todas à vista, você escuta tudo que eles estão perguntando, tudo que a pessoa está falando, porque eles ficam atrás do vidro e com um microfone. E tem um alto-falantezinho que para poder que você ouça direito, então acaba que todo mundo está na fila e fica escutando. Quando eu entrei, aproximei da minha cabine, tinha uma mulher sendo entrevistada, e eu já pude ver que era uma cônsul, era uma mulher que ia me entrevistar. Foi muito rápido, ela já me chamou, eu entrei, ela perguntou se eu estava bem, eu disse que estava bem, perguntei como ela estava, ela também falou que estava bem. E só isso em português. Não sei por que ela cismou e começou a me perguntar os trem em inglês. Me falaram que pode ser porque eu coloquei lá no 10.160 que eu falava inglês, mas muita gente que eu conversei lá depois colocou também, e a entrevista foi em português normalmente, mas tranquilo. Começamos a conversar, ela me perguntou primeiramente se eu estudava ou se eu trabalhava. Eu disse que estudava, ela perguntou onde, eu disse que na Universidade Federal de Minas Gerais, e perguntou qual curso. E à medida que ela ia perguntando e respondendo, ela ia digitando algumas coisas no computador. Bem simpática, bem tranquila. À medida que eu ia respondendo, ela sempre falava, ok, cool, legal, tal, não sei o que. E foi perguntando. Pediu que eu falasse mais sobre o meu programa, né? O programa que eu estou indo na Universidade de Ohio, sobre como que funciona, tal. Aí eu expliquei a ela como funcionava. Ela perguntou o que eu ia fazer especificamente nesse estágio, né, no meu programa. Eu também respondi tranquilamente. E ela perguntou se eu já tinha alguma experiência na área. Eu disse a ela que sim. Ela perguntou se eu voltaria para concluir meus estudos, né, porque eu não formei ainda. Falei com ela que a partir de agosto do ano que vem eu tô de volta, já que eu vou agora em julho, no mês que vem. E depois ela perguntou quem está pagando a minha viagem. Eu disse a ela que era o meu pai e nada mais. Ela não me pediu nenhum outro documento, senão o J1 e a taxa SEVES, que já estavam com o passaporte. Então não abri a minha pasta, que eu tinha levado muitos documentos, não abri. Ela digitou mais algumas coisas e falou que o meu visto tinha sido aprovado, que eu me posicionasse em frente à máquina para colher as digitais só da mão direita. Depois disso, ela desejou boa sorte, boa viagem, que eu aproveitasse os Estados Unidos. Eu desejei a ela bom dia, ela foi super simpática e eu saí. Já saí com aquela sensação de conquista, de uma coisa tão que até então parecia tão distante, mas é bem tranquilo. Eu acreditava que eu ficaria mais nervoso, mas foi bem tranquilo desde o início. Eu falei com vocês que eu entrei às 10h50 mais ou menos, 11h20 eu já estava na rua, então dentro do consulado foi cerca de mais ou menos 30 minutos. Então foi bem tranquilo. Todas as dicas que eu vi aqui mesmo no YouTube foram bem válidas. A questão da tranquilidade, da calma é fundamental, entendeu? Então não tem mistério, é tranquilo levar os documentos caso precise, né? Planejar direitinho a viagem, a questão de horário, sempre colocar uma margem de segurança aí de 2, 3 horas, parece muito, mas é importante.
E depois disso é falar a verdade, jamais contradizer alguma informação que esteja no 10.160, que não tem erro não, é bem tranquilo. Beleza? Eu consegui meu visto, tá tranquilo, vou embarcar no mês que vem e tô pensando se eu vou fazer um daqueles famosos diários de intercâmbio. Eu acho que é bacana, é uma maneira fácil de que o pessoal aqui veja os vídeos, veja o que você está passando. Então vocês vão ter futuramente aí alguns outros vídeos, beleza? Valeu, um abração para todo mundo.